Hoje, 5 de agosto, é o Dia Nacional da Saúde, assunto que há alguns meses tem ficado no fronte das notícias aí, em diversos jornais e revistas, né? Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com o doutor Adriano Faustino, que é nutrólogo e especialista em medicina integral. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Como vai, Laura? Prazer imenso estar aqui com vocês para trazer informações aí sobre saúde. A gente que agradece. Doutor, esse ano o Dia Nacional da Saúde vai ser comemorado de uma forma diferente, né? Eu acho que podemos dizer que ele vai ser mais voltado para a conscientização, que não tem como a gente falar da saúde agora sem falar do novo coronavírus, não é isso? Exatamente, né? Eu acho que realmente, como você falou, 2020 vai ser um ano em que a gente mais vai valorizar esse tema aí, saúde, dos últimos 100 anos, né? Porque a gente está vivendo realmente uma fase muito nova, né, da humanidade, com a pandemia dessas proporções, e realmente isso nos chama atenção em relação à saúde mesmo. O que a gente pode fazer para sempre melhorar a nossa saúde, para evitar adoecer, né? Tá certo. Só que a gente tem outras problemáticas também, né, no nosso país, infelizmente, como, por exemplo, a obesidade, que é uma das principais pautas também do Dia Nacional da Saúde desse ano, né, e que metade dos brasileiros, eles estão acima do peso. Então, como vocês que são médicos, né, toda a comunidade médica, vê esse tipo de problema, que é a obesidade, que já persiste há algum tempo no nosso país? Exatamente. Isso realmente é um problema de saúde pública, que envolve todas as áreas. Como você mesmo disse, a estatística, a gente tem observado, a gente pode falar, a gente está vivendo uma época de pandemia, né? Que nós estamos vivendo uma epidemia de obesidade, né? O conceito estatístico de pandemia, epidemia, surto é o seguinte: surto é quando você começa a ter um aumento da incidência de uma doença num determinado local. Quando esse local expande, se chama de epidemia, ou seja, em vários locais. E quando expande para o mundo, se chama de pandemia, né? Então, todo mundo, quem não sabia o que era pandemia, está sabendo agora, né? Porque a gente está vivendo uma. E isso vale para qualquer doença. Então, a obesidade, a gente pode classificar, né, como também uma epidemia e até mesmo uma pandemia, porque vários países estão observando esse aumento da incidência da obesidade, não só o Brasil. O Brasil é campeões, né? Mas não é só o Brasil. Então, essa incidência tem aumentado ano após ano. É uma doença, eu sempre falo que a obesidade é doença, tem CID, igual o coronavírus tem CID, gripe tem CID, hipertensão arterial tem CID, a obesidade tem CID, então é uma doença, né? E pior, porque é uma doença que leva a várias outras doenças, né? Eu costumo dizer que a obesidade é uma das principais causas de morte, né? Mas muitos me falam assim: poxa, mas a gente observando as estatísticas, as principais causas de morte são doenças cardiovasculares e câncer. Eu falo, é verdade, mas a obesidade leva a essas doenças. Então, a obesidade se aumenta o risco de hipertensão arterial, aumenta o risco de infarto agudo do miocárdio, derrame cerebral, câncer. A obesidade ela leva, né, um aumento do risco de câncer, de vários tipos de câncer: câncer de intestino, câncer de útero, câncer de ovário, câncer de pulmão, câncer de rim, né? Então, ou seja, a obesidade é uma doença que leva a várias outras doenças. Então, realmente é um problema de saúde pública, né? Uma doença que leva a tantos outros problemas, e uma doença que tem aumentado a sua incidência, né? Que a gente tem observado aí em torno aí de 20, até mais de 20% da população tem obesidade, e se a gente for olhar também sobrepeso e obesidade, a gente está ultrapassando 50% em quase todos os locais do mundo, né? Então, realmente é um problema sério, e é uma doença tão fácil de ser diagnosticada, Ana. Eu também falo muito nisso, que assim, qualquer leigo, a doença mais fácil da gente diagnosticar é a obesidade, porque você olha e você fala lá, obesidade, você não precisa fazer um exame, você não precisa medir uma pressão, você não precisa medir uma temperatura, você não precisa fazer nada, né? Você já observa esse problema, e que leva a todos esses problemas. Então, realmente, a obesidade é uma preocupação
de saúde pública e deve ser uma preocupação nossa, né? Porque se eu estou preocupado com a obesidade, eu vou ter mais ações para me proteger, né, contra a obesidade. Com certeza. Doutor Adriano, algumas pessoas, né, ou talvez até a maioria delas, que têm sobrepeso, que são obesas, elas têm dificuldade em sair desse biotipo, ou seja, de perder de fato esse peso, né, para se tornar uma pessoa saudável. O que é interessante a gente ressaltar também que nem todo mundo que está com o peso, não acima do peso, mas é um pouco mais gordinho e tudo, não quer dizer que não seja saudável, né? São duas coisas bem diferentes que é interessante a gente deixar e pontuar aqui. Mas o que o senhor diria para essas pessoas que sim estão com a saúde comprometida devido ao sobrepeso? O que elas podem fazer? Quais atitudes elas podem tomar para tentar sair dessa situação? Sim, eu acho que é importante os ouvintes entenderem muito isso. Quando a gente tem, primeiro, quando a pessoa começa a ganhar peso, ela está com sobrepeso. Se ela começar a ganhar cada vez mais peso, ela chega na obesidade. Uma vez obeso, não tem cura mais. Tá? Eu sempre falo isso, uma vez obeso, a obesidade não é nem eu que falo. Tá? A literatura mesmo reconhece que a obesidade é uma doença que não tem cura, ela tem controle. Então, a pessoa pode perder peso e você olhar e ela está com composição corporal bacana, mas eu costumo não dizer que ela é um ex-obeso, e sim um obeso controlado, porque se a pessoa descuidar, volta tudo bem rápido. Entendeu? Até paciente pós-bariátrico, que é o tratamento mais agressivo que você tem para a obesidade, que você faz uma cirurgia, você praticamente arranca o estômago da pessoa e ainda inutiliza uma parte importante do intestino, essas pessoas voltam a engordar alguns anos após a cirurgia, se elas não fizerem um controle, um acompanhamento. Então, a obesidade não tem cura. Então, o paciente que está ganhando, que ainda não está com obesidade, ainda tem chance, né? Tem que se cuidar. Se teve obesidade, também tem chance, mas aí eu quero sempre frisar o seguinte, não tem cura. O controle vai ter que ser muito mais intenso. E aí, o básico, todos nós sabemos, só que a gente sempre precisa repetir. Eu sempre brinco isso, falo assim, você já sabe, mas não custa lembrar. Todo mundo sabe que para a gente conseguir ter uma boa composição corporal, proteger da obesidade e sobrepeso, tem que ter uma alimentação saudável, tem que ter uma atividade física, igual você falou, tem pessoas aí que aparentemente não são obesos, né? Mas têm uma vida sedentária, tem uma alimentação muito errada, e às vezes só porque ela não tem obesidade, ela acha que está tudo bem, né? E não está. A gente sabe que sedentarismo, por si só, é um fator de risco para doença cardiovascular. Então, só de ser sedentário, o meu risco, né, de infarto agudo do miocárdio, por exemplo, fica aumentado. Né? Não é só fumar que aumenta risco de infarto, não é só obesidade, né? O próprio sedentarismo. Então, é importante a gente ter, sim, uma movimentação, ter alguma atividade física. Quando eu falo atividade física, não tem que ser academia. É qualquer modalidade. Ou academia, ou fazer exercício em casa, ou caminhar na praça, andar de bicicleta, natação, qualquer coisa. Mas a gente precisa se movimentar. O nosso corpo ele precisa se movimentar. Né? Se a gente não tem isso, a gente está aumentando o nosso risco aí de várias complicações e é importante a gente atentar para isso. Tá certo. E que nesse dia aí, nesse 5 de agosto, Dia Nacional da Saúde, as pessoas que estejam nos ouvindo, que elas se atentem a cuidar mais da saúde, né? São atitudes tão simples, né, doutor Adriano, que a gente pode tomar no nosso dia a dia, que melhora aí e o nosso corpo agradece por o resto da vida. Obrigada pela participação aqui conosco. Foi um prazer.